Mais um Homecast para você, para toda a sua família. Tamo junto aqui com o André e com a Débora Munir. Muito obrigado pela presença de vocês. A Débora ela é nascida em 4 de novembro de 1979 na famosa e corrida São Paulo, formada em Letras, Comércio Exterior, pós em Ministério de Juventude pela FLAM. Foi assistente de diretoria de 2000 a 2010, mais ou menos aí. Mas em novembro de 2010, iniciou sua caminhada como missionária na MPC, Mocidade para Cristo, que atualmente também trabalha lá por lá. Desde então participou de diversas áreas de liderança de adolescentes, jovens, escola da vida, projetos sociais, acampamentos, ONGs e por aí vai. E ela, sabe o que ela é? Ela é uma seguidora de Jesus, apaixonada por gente que ama e acredita na nossa juventude. Débora Munir, muito obrigado, valeu pela força, por estar aqui com a gente também, pela disposição de participar do nosso Homecast. Valeu mesmo, viu? Um prazer. E o nosso segundo convidado é o André. O André tá aí, formado em ADM, todo mundo conhece o Andrezão aí. ADM Univap 2006, estudante de pós pela USP, gestão de pessoas e casado com a Thaís e tem 2 filhas lindas. Muito obrigado, Andrezeira, valeu. De nada, mano. Tamo Legal junto tá aqui aí. de novo. É nóis. E eles estão aqui para responder algumas perguntas meio malucas sobre um tema de cuidado pessoal ou cuidado do próximo, que diz assim, experiências com o serviço cristão, vida missional, missão urbana, qual o legado que estamos deixando para outras gerações, histórias marcantes do ministério desses caras da hora demais aqui e cuidar dos outros ou das nossas demandas. Então, por isso, muito obrigado, queridos. Daqui a pouco a gente volta para a gente responder essas provocações. Valeu, gente! Estamos de volta com o Homecast, valeu gente, tamo junto. E sem mais delongas, Débora e André, experiências com o serviço cristão. O que vocês podem falar um pouquinho sobre a história de vocês, como que a MPC propriamente marcou a vida de vocês? Queria que vocês falassem um pouquinho pra galera da história de vocês e principalmente do trabalho com a MPC, Escola da Vida, Ministérios e Acampamentos. Então, eu sempre falo que eu aprendi a fazer missão. O primeiro lugar que eu aprendi a fazer missão, que eu aprendi a servir, foi na minha casa. Eu sou a irmã mais velha entre 4 irmãos e em casa a gente sempre aprendeu a doar, a compartilhar, a fazer as coisas juntos, a dividir. Então, eu tenho um outro irmão que é missionário também e a gente sempre fala isso. Onde a gente aprendeu a fazer missão? Dentro de casa. Que legal. Foi esse o nosso ambiente, né? De cuidado mútuo. E a igreja, claro, sempre ajudou. Eu sou uma pessoa envolvida com o serviço. Tem a ver com o meu perfil também, mas eu sempre participei de comunidades que tiveram trabalhos sociais e envolvida com o ministério e igreja e tudo mais. Mas eu sentia falta. Em algum momento eu senti falta de uma coisa mais, não formal, mas um engajamento maior. E comecei a fazer trabalhos voluntários com orfanatos e andar em projetos por aí para descobrir, visitei várias missões. E nessa história, nessa caminhada, eu descobri um curso para treinamento de líderes. E fui para esse treinamento em janeiro de 2010, na Mocidade para Cristo, um acampamento que a missão tem, é a nossa sede. E eu não imaginei o que aconteceria a partir dali. Eu trabalhava com empresas e sempre amei missões, então eu achava assim, naquela altura do campeonato, eu não estaria mais em missão em tempo integral, por assim dizer. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas quando eu cheguei ali, a minha cabeça virou por algum motivo. Eu fui me apaixonando por aquilo que aquela missão fazia. E no penúltimo dia, teve um culto de missões e apareceu um vídeo de um projeto que estava começando. Na época ainda se chamava Quinto Princípio, era o primeiro ano de Escola da Vida. E quando aquilo apareceu, eu tive uma crise de choro. Eu não sei quem acredita nessas coisas, enfim. A minha adolescência e primeira juventude, que a minha juventude é longa, vai demorar para acabar, mas veio tudo à minha mente e eu falei assim, meu Deus, não dá mais tempo de eu fazer esse negócio, não tem como mais. Agora eu vou ser, na minha cabeça era assim, eu serei uma mulher de negócios bem-sucedida, vou ganhar muito dinheiro e vou sustentar um monte de missionário. Missão estava no meu coração. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, não dá, eu não quero ficar dividida entre essas duas coisas. E
enfim, chorei muito, comecei a refletir sobre aquilo, falei, talvez ainda dê tempo. Conversei com algumas pessoas, coincidentemente, nesse treinamento a gente é dividido em pequenos grupos, hoje eu trabalho nesse treinamento, e o líder do meu pequeno grupo era uma pessoa de São José dos Campos, uma cidade para a qual eu havia me mudado há uma semana, não conhecia ninguém, não conhecia igreja nenhuma, e esse cara sentou comigo, conversou um tempão e falou, agora você tem igreja, agora você tem amigos e a gente vai te acolher nessa cidade. Não passou muito tempo, ele fez um encontro e eu falo que deu match, assim, eu com a MPC, foi muito amor mesmo, e eu conheci o André, que trabalhava na MPC na época, era o líder local, e também me recebeu de braços abertos. Até hoje eu fico pensando assim, como foi o outro lado da mesa, porque eu estava muito empolgada, eu não parava de mandar e-mail para esse coitado e para o Fred. E a MPC na época fazia um trabalho junto com a prefeitura, e ia para uns parques e ficava lá com uma mesa, com folheto, tinha balinha. E logo no primeiro dia que eu fui, eu peguei o cubo evangelístico e falei assim, gente, mas ninguém vai falar com essas meninas. E comecei a contar a história, e quando eu olho para trás tinha uma turma rindo, falando assim, quem que é essa? De onde saiu? De onde saiu esse ser? E aquilo foi super natural para mim, porque Deus vinha me preparando ao longo da vida, da minha história, era o que eu já fazia. E quando eu comentei com o André, eu falei, eu quero fazer aquele negócio de escola. Eu vi um vídeo lá, ele falou, não, eu sei o que está acontecendo, mas eu quero fazer aquilo, quando que vocês fazem? Não, a gente não faz, por enquanto. Por quê? Porque não tem, eu me lembro dessas palavras exatas, porque não tem alguém hoje que possa se dedicar para isso. E quando ele disse isso, aquele negócio foi, assim, me tocou profundamente, e eu senti, foi a minha experiência, tá, gente? Acredite na experiência do outro. Eu senti Deus falando no meu coração assim, é para isso que você tá aqui. E eu tinha me mudado para São José por outro motivo, por uma questão familiar, por uma tranquilidade para os meus pais, enfim. Isso foi no meio de uma crise pessoal muito grande. Então eu dou graças a Deus pelas crises e pelos desertos, porque foi o momento em que ele mudou radicalmente a minha rota. Isso foi em fevereiro de 2010. Eu conversei com a empresa que eu trabalhava, conversei com os meus pais, e eu pedi a Deus que os meus pais aprovassem. Eu falei, eu quero fazer isso. E os meus pais me disseram assim, a gente só não pode te dar um salário, senão a gente te daria. Mas não vai te faltar nada. A gente sempre soube que uma hora isso ia acontecer, e a gente estava ansioso para que isso acontecesse de fato. E aí a outra coisa que eu pedi a Deus foi pela conversa com meu chefe, um argentino portenho, dificílimo. Já começou errado. Já começou errado. Gente, eu amo os argentinos, eles me abençoaram muito ao longo da minha vida. A gente não vai perder a piada, né? Mas não vai perder, aqui não se perde piada nunca, né? Exato. E eu falei, cara, eles não vão... Esses chefes não vão querer me liberar, vai ser muito difícil, vai ser complicado. E quando eu conversei com ele, eu trabalhava nessa empresa há 10 anos, e eu falei, olha, eu preciso ser muito sincera, eu ficaria aqui, mas eu senti que Deus falou comigo, e eu preciso seguir um novo rumo. Eu sento nessa mesa para trabalhar, e ao invés de pensar na liberação das cargas no porto e nas faturas que eu preciso emitir, eu faço isso rapidamente para poder pensar nos meninos do orfanato, nas crianças da escola. Tem alguma coisa acontecendo dentro de mim que está me desconectando disso. E eu amava o meu trabalho. Não tinha a ver com insatisfação, com falta de contentamento, com achar ruim a empresa, nada disso. Eu amava o meu trabalho. Mas era o tempo. E aí, quando eu falei isso para ele, ele disse assim, Dê, você sabe que eu discutiria muito com você, mas talvez você esteja certa. Acho que você tem esse negócio com Deus. E aí eu pedi mais uma coisa para Deus, porque eu peço tudo para Ele, gente. E eu falei assim, Senhor, me dá uma oportunidade então, de organizar essa saída para as portas ficarem abertas e de ter uma fala com os funcionários da empresa. Eu perguntei para ele, como que você quer fazer essa transição? Ele falou, como você quiser. Então, eu planejei minha transição, eu falei o tempo. Acho que uns 6 meses, mais ou menos. Foram 6 meses.
de fevereiro, o André me perguntou, acho que por umas 3 vezes, você tem certeza que você vai fazer isso? Se você for fazer, a gente tá junto, mas você vai fazer isso mesmo? Tenho certeza. Foi uma construção, né? Foi muito tempo até chegar nisso. E aí, eu demorei de fevereiro a início de agosto. E em agosto de 2010 eu saí da empresa. No meu último dia, eles convidaram a empresa toda, eu achando que era só uma despedida. Foi uma despedida, mas eles me deram a palavra, que foi o pedido que eu fiz para Deus lá em fevereiro. Você quer falar alguma coisa? Estavam todos os funcionários lá e a gente teve a oportunidade de compartilhar um tempo muito especial. Isso foi em agosto. Em setembro, eu fui para Brasília, passar uma semana vendo o Escola da Vida acontecer. Na casa da Raquel Chaves, que na época era líder do Escola da Vida, a pessoa que começou esse negócio todo. E ela me recebeu da mesma forma que eu fui recebida aqui em São José. Ela abriu a porta da casa dela para mim, e isso me marcou e me marca muito na MPC. De fato, é uma família que acontece pelo mundo. E eu já tive a oportunidade de estar em outros lugares com a missão e perceber isso. Então ela me recebeu na casa dela, uma pessoa que ela não conhecia, que estava com ansiedade, quase que desespero. E quando eu contei para ela o que tinha acontecido comigo, ela falou, eu sei o que você está passando porque isso aconteceu comigo. A Raquel tinha deixado o trabalho dela concursado no Banco do Brasil, em Brasília, para servir como coordenadora do projeto na MPC. Ela falou, eu sei o que você está sentindo e eu quero te dar todo o apoio que é importante nesse tempo. E ela me deu, ela pegou o HD dela e deixou eu copiar todo o projeto e falou, vai, meio que me enviou assim. Eu vim para São José em novembro de 2010, nós fizemos o primeiro Escola da Vida aqui. No Putim. Lá no Putim, em São Leopoldo, uma escola que hoje se chama Nilce Conceição, se chamava São Leopoldo, que é a escola que a gente tem uma parceria, um carinho, uma caminhada conjunta até hoje. Num clubão, uma pessoa que estava participando me convidou e me chamou e falou assim, isso daí que vocês mostraram desse projeto em escola, tem uma escola que vocês podem fazer isso. E a gente foi lá e as portas se abriram. Essa foi a única escola onde a gente foi pedir para fazer a Escola da Vida. A partir daí, todas as escolas que nós fizemos, elas nos ligaram. Porque um vai falando para outro, um professor para outro e coisa e tal. Enfim, e aí, de fato, entrei de cabeça nisso, total, assim, e tem muita história no meio disso, no meio do caminho a gente vai contando mais, mas eu sirvo na MPC desde então e tem sido maravilhoso ver o que é participar. A missionária Nauzira, ela diz assim, Deus, não me deixe de fora do que você está fazendo no mundo. Então, participar hoje do que eu participo e fazer isso que a gente faz nessa família enorme, é me sentir fazendo com Deus o que Ele já está fazendo. Ele já está na escola, Ele já está na rua, Ele já está... Deus está, Ele é. A música da Raiz fala isso, né? O que Cristo oferece, Ele é. Ele é. Mas participar do que Ele é sensacional. E na empresa também era sensacional. E também tinha muita história em empresa, gente. Eu falo que o banheiro da empresa que eu trabalhava era quase que uma sala de oração. Em momentos de desespero... já aconteceu muita coisa linda nesse ambiente de empresa, mas Deus tinha um novo tempo. Sim. E é o que eu tô vivendo hoje, vamos ver até quando. É mais ou menos isso. Legal. Andrezeira, e aí, mano? É legal a gente, às vezes, pensa que as coisas vão para um caminho, né? E na MPC a gente falava da agenda oculta de Deus, né? Ver os olhos da Débora brilhando, contando a história dela, isso inspira a gente, inspira com certeza quem tá vendo e ouvindo a gente, né, cara? A minha história da MPC começou em 2000, na verdade, começa 10 anos antes. Eu já conhecia a MPC porque a MPC sempre foi muito forte em São José, né? E eu não gostava, eu era um dos que mais criticavam. Eu tinha um amigo na escola que me chamou para ir em vários clubões, eu falei, não, o que tem nesse clubão aí? Aí ele explicava, falou, isso aí tem na minha igreja também, então não precisa ir no clubão. E aí o mundo, a vida foi passando, eu fiquei muito amigo do Marquinho, que era o líder, foi o líder por mais tempo, talvez, da MPC em São José. E aí ele tinha parado, voltou, estava voltando, perguntou se eu queria ajudá-lo e tal, daí eu comecei a ajudar uma coisa ou outra, mas logo ele resolveu sair também.
Aí o Fabrício assumiu, aí sim eu venho para a equipe, né? E naquela época a gente trabalhava com mais eventos e acampamentos, então a ideia é que o evento levantasse recurso e pessoas para que as outras coisas acontecessem. Como a Débora falou, a gente no clubão divulgava a Escola da Vida, aí aparece alguém lá, ou que quer ajudar, ou que sabe a escola, e essa era uma das ideias, além de levantar recurso financeiro, também para sustentar os outros projetos, era para levantar gente, porque é uma maneira da missão ficar conhecida, né? Eu falei naquele outro podcast que a gente gravou que a MPC mudou a minha vida, e de fato, não expliquei como, né? Mas na MPC eu descobri um jeito simples, sério e bem-humorado de servir a Jesus, né? Foi na MPC que eu descobri que a gente não pode confundir bom humor com falta de seriedade. A MPC me deu essa visão de Deus, de missão, me deu os melhores amigos da minha vida. Então hoje os meus melhores amigos eu fiz nesse tempo de MPC. Descobri ali que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu acho que sempre nos encantou foi de fato essa leveza, essa facilidade das pessoas de te incluir, né, na hora que você chega. Isso é tão bom que quando você sai desse ambiente, para você voltar, por exemplo, às vezes para uma associação, para uma igreja local, você tem dificuldade, né? A reentrada na atmosfera às vezes é meio turbulenta, né? Você tem que se readaptar, né? Porque a estrutura da MPC ela é muito leve, ela é muito simples. Então isso é muito legal, muito legal. A MPC, sem querer ser igreja, porque ela não quer ser igreja e não ela foi por algum tempo a minha igreja, porque foi o lugar onde eu me identificava, né? Onde de fato eu podia ser quem eu era ou quem eu sou. Então, às vezes as pessoas não entendem muito a paixão que a gente fala de Mocidade para Cristo, mas é só quem vive, né? E da MPC não se sai. Eu não saí da MPC, eu deixei de atuar porque a gente entendeu também que era o momento, a gente via, não preciso explicar, né? A Débora chegando nesse gás, a gente via que era a hora de pendurar a chuteira. De passar, né, cara, para quem estava chegando com mais gás. E de fato o Fred foi uma pessoa fundamental, não só na minha liderança, mas também nesse processo de entender que era a hora, né? E eu acho que uma das melhores coisas que a gente fez foi essa transição. Isso eu fico muito feliz. E não falo para me orgulhar disso, mas é porque eu já vi na MPC, em São José, e também em outras organizações e igrejas, transições tão ruins, né? De gente que às vezes quer segurar o poder, ou que quer continuar, ou sei lá o que, não se decide, né? E eu acho que o nosso foi tão legal, foi tão suave, foi tão de Deus, assim, que é uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, que eu vivi na MPC foi a transição que a gente fez para dentro. Sem dúvida alguma. Cara, uma coisa que eu não consigo desencilhar da MPC é a palavra missional, né? Eu tenho aula com o professor Ricardo, já mando um abraço pro Ricardo Costa, e essa é uma palavra que constantemente ele está falando e está vinculado profundamente com a MPC, né? Então, como que vocês lidariam com essa ideia de vida missional, que não é algo novo, é extremamente antigo, que a gente já sabe disso, e para as nossas igrejas, né? Como que uma igreja presbiteriana hoje escuta a ideia de vida missional? Como que vocês responderiam essa vida missional? E como também que eu posso lidar com uma pessoa normal? Porque hoje a gente sabe que a Débora trabalha de forma constante, né, full time para a MPC. Mas como que uma pessoa normal entende a ideia de vida missional, que a MPC prega bastante? Como que vocês lidariam com isso? Pode falar do anormal, eu falo do normal. Do normal. Quem é o normal, quem é o anormal aqui? Essa é uma boa pergunta. Quem é normal, quem é anormal? Quem é o Acho normal, quem é o ninguém, anormal né? aqui? Gente, primeiro, eu não sei se todo mundo sabe, então quero dizer o que é MPC. MPC é uma missão internacional, interdenominacional e pró-eclesiástica. O que é isso? Uma missão que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Vários líderes nos Estados Unidos começaram a perceber jovens que voltaram de guerra abatidos, precisando de ajuda, de conselho, de resgate, de alma, de mente, de vida espiritual, e começaram a trabalhar com essa turma. Isso foi gerando alguns encontros e cresceu de um lugar para outro, as pessoas se mudavam, então ela já nasceu leve, isso que é legal.
e permanece no mundo inteiro assim. As necessidades da juventude vinham, a MPC em parceria com as igrejas começava a cuidar dos jovens, a trabalhar o resgate, a trabalhar o evangelismo e o discipulado, essa parte de discipulado mais em parceria com a igreja e indo a cada grupo de pessoas em cada país e cidade. Essa é a nossa visão, é a nossa missão. E depois veio para o Brasil, não depois de muito tempo, depois de 10 anos. Então, a MPC em 2022 vai fazer 70 anos no Brasil. Então, já é muito tempo de trabalho. Hoje, a MPC está em mais de 150 cidades brasileiras e em mais de 100 países ao redor do mundo, trabalhando para alcançar o jovem ou adolescente, para que ele tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus. Então, é isso que a MPC, é isso que a gente trabalha. Mas, antes de conhecer a MPC, eu considero que eu empiricamente tinha essa vida missional. Não tinha ouvido esse termo. E um monte de gente pode não ter ouvido. Dentro da MPC, de fato, o pastor Ricardo e muitas outras pessoas falam a vida missional. E depois que eu fui entender a teoria de muita coisa, e tem muita teoria que eu não entendo até hoje, e eu não sei muito se eu quero. Mas tem coisa que é preciso, né? Enfim, eu entendo que você é um seguidor de Jesus? Você entendeu quem Jesus é? Como que você faz para entender isso? Estudando a palavra dele e deixando que aquilo... mais ela te lê do que você lê. Mas que ela te mostre a vida, o sentido da vida e quem é a pessoa de Jesus e como ele faz as coisas, como ele... É meio um Globo Repórter, assim. Como ele vive, o que ele faz, com quem ele anda, onde ele para, do que ele gosta. Jesus viveu em missão. Deus trabalha até hoje. Jesus disse isso sobre o Pai. O meu Pai trabalha até hoje. Então, o que é essa vida? É onde você estiver, na rua, na sua casa, no teu trabalho, na fazenda, na casinha de sapê, onde você quiser. Você tem o senso de missão. É uma vida intencional para mostrar o amor de Deus, para sinalizar os valores do reino dele, da palavra dele, para que seja claro em você quem Deus é e o que ele pode fazer. Então não dá para ter uma vida cristã mais ou menos, a hora que eu quero. É uma vida missional. Se você está numa situação que te constrange a uma coisa errada, por exemplo, ali você vai sinalizar quem Jesus é. Você vive em missão. Que missão? É a missão que o apóstolo Paulo disse. Mostrar para as pessoas quem ele é. É a minha soberana vocação. É mostrar ele. É que as pessoas o reconheçam, o percebam, queiram caminhar com ele. Não é porque eu sou chata, porque eu não paro de falar na orelha delas, ou porque eu sou uma religiosa exemplar, ou porque a minha vida é certinha, ou porque eu sou boazinha. Não, é porque tem um amor de Deus em mim que inspira as pessoas a caminhar nesse mesmo sentido. Então, isso para mim é essa vida. Então, eu posso estar na empresa, como estive por muitos anos, posso estar na escola e sinalizar o amor de Deus. E eu tive uma experiência interessante. Tem poucas semanas eu me lembrei de uma amiga de escola do ensino médio, que era colegial. Como ele já falou a minha idade, ok. Então, essa menina, nós éramos muito amigas e eu tentei encontrá-la nas redes sociais por muito tempo e não consegui. Sei lá como foi, eu me lembrei dela, falei, vou achar essa menina. E procurei, encontrei. Aí ela ficou super feliz, a gente trocou mensagem, ela falou assim, vou te mandar um negócio. Ela pegou uma Bíblia, tirou a foto de uma Bíblia, a parte de dentro, uma dedicatória que eu tinha feito pra ela. E ela falou assim, você me deu isso no primeiro ano. E esse livro me acompanha até hoje e fez muita diferença pra mim, especialmente esse bilhetinho que você escreveu no começo. Nossa. Eu fiquei super feliz, emocionada, mas não acho que isso é um uau. Tinha que ser assim sempre. Exato. Não é? Natural. Acho que é uma ideia de identidade. De quem você é em Deus. Então assim, né? por que você vive assim? Porque você é crente? Não, porque agora eu sou assim. O ruim é não ser. Exato. E é aí que a gente tem que corrigir, quando a gente não consegue ser. Não sei a tua experiência assim, em família, em empresa, sim, enfim. Sim.
eu penso que é mais fácil a gente perceber algumas profissões, às vezes é mais fácil as pessoas perceberem essa questão da missão, né, ou missional. Por exemplo, a Thaís é assistente social, então hoje ela trabalha com criança em situação de vulnerabilidade. É fácil a gente, né, se imaginar, sinalizar o reino nisso. E eu gosto dessa frase, sinalizar o reino. É tão simples e tão complexo quanto isso, né? A gente falava muito em ser o limite da maldade. Então, o que é ser o limite da maldade? Fofoca no ambiente, em qualquer ambiente tem, principalmente nas empresas, tem. Só que ela vem até mim e de mim não passa, velho. Ela vai vir a mim, inevitavelmente alguém vai me contar, mas eu não vou ficar espalhando isso. A mentira, todo mundo mente, mas eu não. Então ela vem até mim e de mim não passa. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, a gente está sinalizando que a gente é diferente e faz diferença. A missão da igreja é sinalizar o reino, dizer o reino de Deus chegou. Onde o reino de Deus chega, não tem injustiça, não tem mentira, não tem racismo, não tem discriminação, não tem acepção de pessoas, tem amor, tem paciência, tem domínio próprio. Então, se a missão da igreja é essa, a minha, a tua também é, né? Então, no ambiente de trabalho é isso. Eu tive uma história, uma vez que a gente estava num dia muito pesado, numa fase difícil, né? Eu trabalhava numa empresa que a sazonalidade do fim do ano era muito pesada, a gente trabalhava muito. E aí teve um dia que o cara estava reclamando, a gente saindo para almoçar, eu olhei assim, tava aquele dia lindo, aquele dia azul, assim. Falei, caramba, cara, o dia tá tão bonito hoje. Aí o cara olhou assim e falou, mano, você fala uns negócios diferentes, né? Então, assim, a sensibilidade de tentar ver as coisas bonitas, né? Eu acho que isso também é uma característica que a gente precisa ter, né? Olhar as pessoas com os olhos de Jesus, olhar de maneira diferente, onde todo mundo acha que é um fracassado, é um cara insuportável, você tentar entender que existe uma história por trás daquilo ali, o porquê que o cara age daquele jeito. Então, nessas pequenas coisas, a gente vai mostrando e fazendo a diferença, né? No nosso dia a dia, dentro do contexto que a gente vive. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Ricardo é sobre o que quer dizer esse negócio do reino, o reino chegou. E ele ensina, no estudo dos originais e tal, de que é como se você estivesse falando assim, o reino está à distância de um braço. Então, assim, por quê? Porque se o reino está aqui, ele está à distância de um braço, qualquer pessoa que tem acesso a mim tem acesso ao reino. Então, me dá a impressão que a gente tende a viver como se o reino fosse vir, né? Exato. Quando Jesus voltar, vai ser maravilhoso, Maranata, eu quero mesmo que ele volte. Mas o reino já chegou e já está. Então, essa vida intencional de mostrar quem ele é e o que ele faz, e aí não tem jeito, não tem como ser daqui para fora. Tem que ter acontecido alguma coisa aqui dentro real, porque senão eu posso viver uma boa religiosidade, e isso todas as pessoas de todas as religiões podem viver muito melhor do que nós. E a gente tem uma tendência grande de virar um chato, né? Mais um chato no mundo. Diz o pastor Marcelo que você não pode ser nem xiita, nem chato. Mas como que vocês lidam com essa ideia? Porque aqui parece que a gente tem duas ideias, entre aspas, de missão, né? Porque por um bom tempo a igreja ela construiu uma ideia de missão, que sempre foi qual? O cara que rasga o outro continente e lá ele faz missão. Não a uma distância de um braço, mas a uma distância de milhares de quilômetros. Então, como que a gente consegue administrar essa ideia de missão com uma vida missional? Então, como que eu trago isso para a igreja? Que talvez seja a ideia da missão urbana, né? Então, como que eu posso trabalhar isso com a molecada de hoje em dia, com o pessoal adulto, que ainda tem muito enraizado essa ideia de missão fora. Eu vou mandar um missionário, eu não desço o poço, eu seguro a corda, aquela ideia, né? Então, como que a gente tem esse embate para não ser chato, mas também ter esse equilíbrio? O que vocês acham disso? Tá, eu hoje sou uma missionária, eu trabalho numa missão, prioritariamente missão urbana. Mesmo que a MPC tem trabalhos no mundo inteiro,
mesmo em cada país, o trabalho ele é urbano, ele é na cidade. Eu entendo a importância desse papel. Se a pessoa ela tem uma vocação, ela se sente vocacionada para isso, para dedicar todo o tempo dela, aí a gente está falando de horas relógio. Isso, fazer esse tipo de trabalho, de projeto, andar pela cidade, falar com pessoas, visitar lugares, ir nas escolas. Uma escola da vida te toma uma semana inteira, praticamente manhã, tarde e noite, de muito trabalho. E mais 2 semanas que você responde carta de aluno, que você vai levar um café para professor, que você faz uma reunião de pais. Isso aí precisa ter hora relógio disponível. Então, o que o missionário faz? Ele se dedica para ações missionárias, evangelísticas e de discipulado, muito mais horas, porque ele dedica o tempo dele, ele entende que ele é vocacionado, chamado, a gente usa muito esse termo, né, do chamado, para isso. Então, não tem jeito, não dá, muitas vezes não vai dar para conciliar. E eu acho que, em especial, se você percebe essa voz, esse comando de Deus, para que você faça isso. Beleza, ponto 1. Ponto 2. Onde? Aí a gente tem que voltar para a Bíblia. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, pode ser um missionário em Jerusalém? Pode. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse, fica em Jerusalém. Inclusive, quando os discípulos estavam caminhando para Emaús, para onde eles não deveriam ir, 2 discípulos ali naquela frustração, eu tenho refletido muito sobre esse texto, ele tem vindo à minha mente assim nas últimas semanas fortemente, está em Lucas 24, leia lá depois, e você vai ver que eles tinham um comando de ficar, mas eles foram. Nessa que eles foram, Jesus encontra com eles no caminho. Exato. E quando encontra com eles no caminho, não fala assim, tará, eu sou Jesus, voltem, ressuscitei. Ele troca ideia com os caras, ele acolhe a frustração deles. Isso é tão legal de Jesus. Fala assim, o que está acontecendo? Aí eles falam, como você não sabe? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquela frustração, aquela dor, quase um salmo imprecatório, um negócio ali, né? Aí Jesus ouve tudo, gente. E está caminhando com eles, são 11 quilômetros, a Bíblia fala. E ele vai caminhando. Então, Jesus está com a gente nesse processo, né? Aí ele vai e explica. E não explica só assim. Pá, não. Vocês não sabem que isso tinha que acontecer? Olha, vocês estão meio tolos aí nessa fala. Lembra de Moisés? Aí Jesus conta a história do relógio para não falar a hora direto. Vai, tá, tudo bem. E aí, quando eles encontram com Jesus, e vocês sabem a história, sentam à mesa, reconhecem quem Jesus é, sabe o que eles fazem imediatamente? Voltam para Jerusalém. Eles caminharam para lá. Ah, mas missão é só fora. Não, nesse caso era exatamente dentro. Fica lá, porque havia um comando. O que eu entendo? É necessária obediência. Se Deus me fala, fica, eu tenho que ficar aqui e servir nessa cidade, nesse lugar, nessa região. Se Deus me fala, vai, não é para eu ficar. As ovelhas ouvem a voz e obedecem. Eu vou. Agora, se Deus fala com André, é hora de você passar para essa pessoa, porque eu estou chamando ela para fazer isso. Não adianta ele querer fazer essa missão aqui dessa forma que Deus está me chamando para fazer. Ele fala, minha filha, vai. Deus está falando para você ir. E eu vou ficar aqui. Eu acho legal o negócio de segurar as cordas, nesse sentido do simultaneamente. Sim. Necessário. E ele fala assim, tá, Dé, tô aqui, conta comigo. E fala até hoje, é assim, é real isso. Tô aqui, tamo junto, vai fazendo aí e eu tô aqui te ajudando, beleza. Não é nem ajudando, é fazendo com você, porque essa é a visão da MPC de parceria, de participação do corpo. Aí sim, tem alguém que Deus realmente fala com a pessoa. Eu tô te chamando, te vocacionando, te convidando para você ir além mares, vai para outro lugar, você vai dedicar a sua vida para aquele lugar. Legal? Então é uma questão de ouvir, perceber o que Deus está te convidando para fazer com ele. Se é para ficar, fica. Se é para ir, vai. Mas é tão missionário quanto. Eu acho que... Sim. Não sei se você teve essa dificuldade nessa história, mas várias vezes eu senti dificuldade de explicar para os irmãos que é a mesma coisa. O missionário e o missional. O missionário urbano e o missionário transcultural. As necessidades são diferentes, é bem diferente, gente. Anormal. Então, vida missional é para todo cristão.
para todo discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus e não vive em missão, com senso de missão, tem uma coisa errada, desculpa, mas tem. Você precisa aprender isso porque é maravilhoso e não desfrutar disso é uma pena. Entendeu? Agora, vida em missões, horas relógio fazendo missão. Tem o urbano, tem o transcultural, tem o rural, tem a pessoa que está fazendo a missão que parece ser urbana, mas não é. É num lugar pequenininho, escondido, de difícil acesso, complicado de fazer. Mas agora tem uma questão cultural. Também não sei se foi o caso de vocês ouviram. Eu, na infância, no início da adolescência, eu ouvia muito falar de missionário assim, África. É o ir, né? Janela 1040. Vai. Não é o indo, é o id. É o id. Então a gente também aprendeu assim. Sim, então, fica não fazer a parte. Desconstruir isso também não é fácil. Ore pelos missionários, aí põe a fotinho de missionário para orar. Sempre é um missionário que está longe. É porque a impressão é que a igreja, né? ela cobre a questão urbana, né? Então o que a igreja não cobre, aí é o missionário. O missionário vai. Eu envio. Agora, tem especificidades, não é o nosso tema de hoje, mas a missão transcultural, o povo não alcançado, ou o povo ribeirinho, sertanejo. Enfim, tem muita coisa diferente em fazer essa missão. E uma brincadeira que a gente sempre fez é que tem perdido para todo mundo, né? Tem perdido para todo mundo. Tem perdido para todo mundo. Na cidade, no campo, na escola, na empresa. Para todo mundo. Jesus quer alcançar todo mundo, é isso aí. Mas, cara, é muito difícil trabalhar com diversas gerações, né, dentro da igreja, porque até nessa ideia de servir, né, como que vocês olham para esse aspecto de diversas gerações, como o adolescente, a criança e o jovem? Porque o que é muito perceptível é o cara mais velho e tal, e fala assim, não, eu sirvo dessa forma e precisa ser feito assim. Então, não, isso daqui não é coisa de adolescente. Não, isso aqui não é coisa de criança. Não, isso aqui é coisa de só adulto, só do diácono que pode fazer. Então, como que a gente lida com essa ânsia missional identitária, né? É a nossa identidade de servir. Então, como que você lida com um adolescente que chega, Diego, eu entendi o que a Débora falou. É identidade. Eu quero servir. Então, como que eu administro isso dentro de uma igreja com diversas gerações, com diversas cabeças que querem servir, mas que têm uma cabeça diferente no servir? Então, como que a gente lida com isso? Uma pergunta difícil, mas eu acredito que a resposta está nas intersecções das gerações. Então, assim, tem espaço para todo mundo também, né? Eu cresci ouvindo que o jovem era a igreja do amanhã, e jovem é a igreja do amanhã, e olha a perda de tempo. Então, a amanhã nunca chegava. E a capacidade que um jovem, um adolescente tem de conectar a gente, de realizar as coisas, mas aí ele tinha que fazer do jeito que era feito pelo outro. Até quando tinha a chance de fazer, o culto hoje vai ser dirigido pelos jovens, mas a cara do culto era o mesmo, né? Só mudava o cara que estava lá na frente, né? Porque colocava um terno jovem, é meio café com leite também, né? Vale, mas não vale tanto. E eu fiz parte disso também, né? Então eu acredito que da pluralidade que é a igreja, a gente tem que se aproveitar disso, porque isso é uma bênção, é um presente. Então, colocar cada vez mais essa galera para trabalhar de uma forma organizada, de uma forma sincronizada, para que as coisas vão acontecendo de uma forma natural, cara. Naturalmente, elas vão se desenvolvendo e a coisa vai acontecer. Eu acho que o caminho é por aí, não é tão simples assim, porque a gente está lidando com gente, a gente está lidando com história, a gente está lidando com um monte de coisa relevante e importante. Mas eu acho que passa por isso. Passa por isso a solução. Essa ideia da diversidade na igreja, né? O Carlos César vive falando isso aqui, né? A igreja, ela acontece na diversidade. E como que a gente vai unir essa diversidade? E aí é muito legal quando você vê uma criança servindo, né? Ela doando. Cara, que massa! Então a gente conseguiu trazer a criança, um adolescente doando, ou trazendo um brother dele, um jovem de uma forma num debate, não sei. Então todos servindo, né? Isso é muito legal, né? Quando a gente foi mudar para Campinas, uma história rapidinho, e aí a gente foi contar para as crianças, e aí a Isabela falou assim,
Tudo bem, pai, desde que a nossa igreja continue sendo a de São José. Então, que valor tem isso, né? O que representa para ela a igreja? E o que ela pode gerar a partir disso aqui, né? Olha o quanto que isso é importante para ela. Foi a única coisa que ela colocou, assim, que foi natural e A condição imediato, dela foi essa, né? Entendeu? A importância da igreja. Numa criança de 7 anos. Quando eu tinha 12 anos, uma moça na igreja falou assim pra mim, você quer ir na sala das crianças comigo? Eu falei, quero. Ela morava perto da minha casa, eu fui lá. Aí ela falou assim, olha, você pode ficar aqui, aí você me ajuda nisso, naquilo. Aí passou um tempinho, ela falou assim, segura esse negócio aqui que eu vou contar a história. Aí um dia ela falou assim, Débora, faz a música. Ao longo de um ano, hoje eu percebo isso. Eu não percebia. Mas ela investiu em mim. E um dia ela pegou a sacola das histórias das crianças e falou, você pode ir na minha casa? Eu vou te mostrar um negócio. Ela me mostrou tudo como ela montava a história. Como ela contava a historinha para as crianças. Então, a minha caminhada ministerial e igreja local começou com 12 anos assim. Com uma pessoa que olhou para mim e acreditou em mim. Quem que acredita numa menina de 12 anos? E falou assim, hoje você vai contar a história. E eu? Como que eu vou contar a história? Eu não sei fazer isso. Eu me lembro certinho disso. Eu conheço essa pessoa, assim, tenho contato com ela até hoje e agradeço muito a ela. Ela disse assim, então eu vou sair um pouquinho e você conta. Porque ela sabia da minha timidez e da minha vergonha em fazer aquilo na frente dela. Legal. E ela não quis me constranger. E eram crianças de 4, 5 anos. E aquilo para mim foi muito importante. Então, como é que a gente investe na nova geração? Acreditando nela. Acreditando no quê? Numa coisa chamada imagem e semelhança de Deus. Deus fez aquele ser humano e imprimiu nele a imagem e semelhança dele. Quem Deus é está ali. E o que Deus pode fazer a partir de quem Ele é em alguém. Então, a gente impedir esse servir ou minimizar, além de uma tolice, de um contrassenso, até com relação à palavra de Deus, olhando para a própria vida de Jesus, quer dizer, tá tudo complicado nesse sentido. Também, desculpem minha palavra, mas é uma burrice. Porque o mercado está investindo na galera. Exatamente. Porque agora a gente está se tocando disso, inclusive vou fazer aqui um merchan, porque está nascendo na MPC um ministério com games. Que da hora. A gente vai ter um Fala Sério amanhã, essa semana aí, algum dia desses, vocês vão saber, a gente vai avisar. Mas a gente quer falar com a galera que joga. E aí outro dia os meninos falaram assim, a gente vai fazer uma live com uma molecadinha que quer jogar. Entra lá. Eu falei, gente, o que eu vou entrar no negócio do Free Fire? LOL. O que eu vou fazer? LOL pra mim, como eu tenho uma sobrinha de 5 anos, é uma bonequinha cabeçuda. Pra mim também. E aí eles me falaram, Débora, entra lá só pra você ver. E eu sou assim, gente, eu tô em todas. A galera fala assim, é pra você fazer isso. Me ensina que eu vou fazer. Entra lá e só fica vendo a galera conversar. E eles começam a trocar ideia e vão abrindo o coração. E eu encontrei várias oportunidades de conversar com molecada de 13, 14, 15 anos. Mandei mensagem, e eles vão colocando ali na live os comentários, mas essa quarentena aqui em casa tá muito complicada, meu pai, não sei o que, cara, como é que tá aí na sua casa? Me conta mais. Aí chegou na minha parte. Aí o cara começa a contar e tá vendo o outro jogar. Então a gente vai iniciar um trabalho agora. Que da hora. Crossplay com jogos. Vamos trabalhar com a molecada que tá jogando. Então, e por que não mostrar para eles o valor disso, a alegria disso, a beleza disso? É o que eles vivem. Ao invés de ficar assim, por que esses meninos jogam? É horrível. Tira esse menino do jogo. Ele vai jogar. Ele vai jogar, né? Então, e como é que a gente faz, por exemplo, para investir na senhorinha, no senhorzinho, no idoso da igreja? E como é que a gente faz esses dois conversarem? Jogando Candy Crush, né? Que é uma opção dos dois, né? Colocando Candy Crush. Olha, eu tenho amigos em São Paulo que eles fizeram uma ação de a galera, os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, estão ligando para os velhinhos da igreja na quarentena para trocar ideia e fazer uma oração. Muito legal. Ô, vó fulana, a senhora tá bem?
O menino tem um roteirinho, porque ele não sabe como fazer direito. Telemarketing. Mas ele quer fazer. Olha que legal. Eu falei, gente, esse negócio não vai emplacar, não. Legal. Sabe o quê? Tem uma lista de adolescente. Eles se voluntariaram, eles estão fazendo, estão eles mesmos fazendo campanha de roupa, alimento, tentando descobrir. Fizeram um jogo lá, vamos fazer um campeonato. Quem que consegue doar mais para qual bairro? Mobilizar a igreja. E a galera faz e gosta e ama. E os idosos também gostam e amam. Aí a avó faz o bolinho e manda entregar na casa do adolescente que ligou para ela. Então assim, é isso. Intersecção. Cada geração tem o seu brilho, o seu valor, a sua beleza, o seu potencial. E a gente precisa unir isso tudo. Agora, a minha sugestão, a gente pensa nessas coisas para o contexto da igreja local, muitas vezes. Vamos pensar nessas coisas para fora da igreja local, para alcançar o bairro, para alcançar os amigos da escola que não são cristãos, não conhecem Jesus, e de repente a família está um caos, para alcançar as nossas famílias. Como eu falei, assim, eu aprendi muito do que eu vejo que é útil em missão no contexto familiar. Então, essa vida em missão faz muito sentido também nisso. Galera, o que a gente pode fazer? E a gente quer chegar para a turma com a ideia pronta. A hora que a gente tiver uma ideia, assim, ô gente, o que vocês acham que a gente pode fazer? E aí os meninos não vão querer fazer nada, não. Ah, só quer ficar no sofá. Instiga, insiste, ora. Pede para Deus falar com os meninos. Deus fala com o adolescente, pessoal. E fala mesmo. Quando Deus falou Samuel, o Samuel era um adolescente. Então ele continua falando. Então a gente precisa acreditar na galera e dar para eles assim esse espaço e esse apoio. Aí sim, eu falo assim, dá para levar adolescente para a escola para ser voluntário? Dá. Demais. Só que o adolescente, ele põe a escola para cima e para baixo quantas vezes você quiser. Mas ele não tem dinheiro, ele não tem carro. Às vezes ele não tem noção. Às vezes falta um bom senso. Às vezes. Aí é o nosso papel. Aí você ajuda, orienta, cuida. Mas não cerceia. Vai fazer, mas vai fazer do meu jeito. Mas não é para fazer assim. E aí esse é um aprendizado enorme. Eu tô aí nessa caminhada, tentando aprender. Muitas vezes a gente vê que é um fruto é um desejo de poder que a gente não admite, mas ele é verdadeiro, é um orgulho que a gente tem que... Aí como que você resolve? Com a portinha do seu quarto fechado, com o seu joelho no chão, falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem outro jeito. Mas vale a pena demais, demais. A galera de Estudantes em Ação tá aí fazendo um trabalho incrível. Você fala assim, cara, como esses meninos estão conseguindo fazer clubinho? Estão fazendo. Os clubinhos não pararam. Todo mundo no Zoom, fazendo clubinho. Estudando a Bíblia. Compartilhando com os amigos não cristãos, com a galera da escola. Com a galera da escola. Então, dá pra fazer, e se tem, de repente, algum adolescente que fala, não tô afim disso não, isso aí é coisa de adulto. Talvez ele também não entendeu ainda, e agora é a hora. Exato. Né? É isso aí, estamos com a Débora Munir e o André Silva. Tudo muda quando você muda, é isso aí, né? Então a gente já volta, valeu. Estamos de volta com o nosso Homecast, depois de a gente ouvir tudo isso, toda essa aula da Débora, do André. A minha questão vai mais dentro dessa perspectiva da pandemia. A gente entendeu sobre missão urbana, a gente entendeu sobre uma vida missional, sobre cuidado pastoral, sobre cuidado de discipulado, sobre ser parecido com Jesus. Como então a gente entende o momento que nós estamos vivendo? É momento de ser extremamente missional, é momento de ser um missionário, é momento de tirar a máscara e ir lá na Rua 7, é momento de ir pra frente ou não é? Ou é o momento de cuidar agora da nossa própria pessoa? O que vocês acham? A gente precisa cuidar da nossa pessoa, a gente precisa cuidar das pessoas mais próximas a gente e a gente precisa cuidar dos outros na medida de que as coisas vão acontecendo, né? Acho que a palavra, mais do que nunca, a palavra é empatia e amor, né? Tem uma musiquinha
das antigas, que é ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, ou doesse também em você. Então eu acho que é isso. A gente tem uma demanda muito grande, né, cara? A galera tá pirando, tá aí virada, a gente também tá, né, com as nossas limitações. Então a gente precisa de um mix de tudo isso aí, na minha opinião. Você cuidar de você, cuidar dos seus e cuidar de quem aparece, quem está em volta, não negligenciar aqueles que chegam até a gente numa situação, muitas vezes, muito mais difícil do que a gente está passando. A gente tem na MPC uma das filosofias da missão no mundo todo é vida equilibrada. Ela está baseada naquele texto que fala que Jesus crescia, e ele crescia em estatura, ele crescia diante de Deus, estatura e sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, de fato, a gente precisa se cuidar. E esse equilíbrio não é na pandemia. Agora, há uma exigência de uma atenção maior. Mas talvez a gente negligencie mesmo o autocuidado. E muitas outras vezes. A gente tende aos extremos, né? Então, ou a gente está o tempo inteiro... Confesso aqui a minha tendência. Cada um tem a sua, né? Eu não posso dizer assim, eu sei o que é isso na prática. De verdade, a minha tendência é ir pro workaholic. Eu me lembro uma vez que você falou pra mim, mas você lembra que Messias é um só, né? Então, assim, Jesus já fez a obra e tá completa. E eu sempre me lembro dessa tua palavra pra mim. Ela é importante. Porque me chama pro meu lugar. Então, algumas coisas me faltam no equilíbrio. Se eu começo a ver, uma necessidade muito grande. Aí tem uma campanha de uma coisa, vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali, é doação, recolhe alimento, leva alimento, aí agasalho, leva e faz. Pode ser que eu, nesse processo, e não há nada bonito nisso aí, que eu posso me esquecer. E não é bom. Não é saudável, Deus não quer isto. Então, eu tenho que ter o tempo para o autocuidado, eu tenho que ter o tempo para descansar, eu tenho que ter o meu tempo de nutrir a minha relação com Deus. Então, isso é importante. Neste momento de pandemia, há pessoas que precisam se cuidar mais. Então, assim, há um risco muito grande, a pessoa quer sair porque quer ajudar o outro. Não é para sair para ajudar o outro. Mas eu tenho uma amiga que sempre diz isso, todo mundo pode fazer alguma coisa, por mais simples que seja. Então você pode dobrar o seu joelho e orar, você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma oferta, você pode doar um agasalho, você pode dividir. Divulgar uma campanha, às vezes. Conectar as pessoas que querem ajudar com quem está precisando. Também tem isso, faz essa ponte, né? Então todo mundo pode fazer alguma coisa e isso não é em pandemia. É o tempo inteiro, a gente teria que viver assim, sempre. O que é nosso também é do outro. Eu não posso ficar quieto, comendo e me alimentando super bem, sabendo que tem alguém próximo passando necessidade. Não posso, com pandemia ou sem pandemia. Agora, da mesma forma que esse momento exige mais autocuidado em algumas coisas, inclusive mental, eu acho que assim, tem que me cuidar? Tem. Então, uma dica. Para de assistir jornal o dia inteiro, pelo amor de Deus. Sabe, enche a tua mente, se alimenta daquilo que é bom, daquilo que é saudável, de boas conversas. Então, assim, vai se cuidar, legal. Por outro lado, também é um momento que a necessidade aumentou. E que o serviço precisa ser mais rápido, precisa ser mais eficiente, precisa acontecer de forma mais coerente, sem tanta burocracia. Sim. Então, procure possibilidades nesse sentido. E tem muita gente que fala assim, mas eu não sei o que fazer. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Eu quero ajudar, mas eu não sei o que fazer. Eu entendi isso que você falou. Dá para ser ponte. O que você pode fazer? O que você tem? Então, existem plataformas disponíveis, campanhas disponíveis e coisas que você pode se envolver. A gente está participando de uma ação agora. São várias missões juntas, com a Unicesumar, uma universidade em Maringá, a gente está fazendo uma conexão do bem. O que é isso? Nós estamos ligando para cada aluno da universidade, só para perguntar como ele está, para saber se a família dele está bem e para fazer uma oração com ele.
Então, mais de 10 missões, organizações missionárias no Brasil, se juntaram algumas igrejas locais também, e pegamos essas listas de nomes e telefones e fazendo uma ligação. Às vezes é simples, outras vezes é só uma mensagem. É uma cartinha pelo correio, não sei. Mas dá para fazer as duas coisas. Eu acho que é a hora das duas coisas. É hora de se cuidar, sim, por favor, sem loucura. Mas é hora de se cuidar sempre. E é hora de cuidar do outro, sim. Servir ao outro, sim. Isso deveria acontecer sempre. Quem sabe começa agora e aí se torna uma prática, né? Sim. Esse relacionamento de serviço agora parece que ficou meio bagunçado, né? A galera fica meio assim, né? Tipo, o que eu vou fazer? Eu não tô dando conta de mim mesmo. A gente que trabalha com adolescente, a gente vê muito isso. Os adolescentes com ansiedade, com depressões, com dificuldade de tudo. Então a sociedade está no caos. Até teve uma época atrás, a gente conversou com o Vini, a gente estava trocando uma ideia e ele falou, cara, não tem problema, porque esse é um momento que a sociedade está em caos. Sim. Uhum. Então há um grande peso nos alunos que nunca estudaram em EAD a começar a aprender EAD, e aí tem frustrações, eles estão malucos. Uhum. E aí esse peso vem sobre eles e eles ficam ainda assim, né? Tipo, e agora? O que eu faço? Então o que vocês falaram é perfeito, a ideia desse equilíbrio, né? Eu também não preciso, né, olhar somente para lá, mas também olhar para cá, né? E não fazer de conta também. Acho que, abrindo uma coisa aqui muito pessoal até, mas acho que ele não vai ficar bravo comigo. Eu conversando hoje com o pastor Marcelo Gualberto, ele falou assim, tanta tecnologia, tanta live, tanto Exato. lugar diferente para eu entrar, cada hora me manda um link. E aí ele falou, eu já fiz casamento online, já participei de congresso, Batismo. eu já fiz tanta coisa online, tantas coisas que são da minha igreja, que são da missão, que é da igreja do outro, tá uma confusão. Tá um excesso de informação Aí também. eu falei pra ele, olha, eu também, mas a gente não precisa se culpar por isso. O caos chegou e o caos Exato. assusta. Exato. Beleza, como que a gente agora vai aprender a viver no meio disso? Vamos respirar e vamos conversar. Eu falei pra ele, fala, o que tá te irritando, o que você não gosta, o que tá ruim, o que tá ele não difícil gosta de fazer live? e tal. Então, Não, ele gosta. Já não vamos conseguir pra gente aqui, então. Ele gosta Vai e vai conseguir, participar. vai Aí o que eu pedi só pro André foi assim, vamos esperar umas 2 semanas, porque ele já tem uma agenda cheia. Ah, E aí parece que tem um negócio também que não tem mais hora, né? Qualquer hora tem qualquer coisa. exato, a gente tá vendo Então- isso agora. Faz sentido. Então, é preciso um equilíbrio nisso e crer que Deus, ele não foi pego de surpresa. A gente foi. Exatamente. A gente foi. Ele não. A palavra dele continua sendo a mesma, ele continua sendo leal, íntegro, o Espírito Santo continua habitando em nós. E é nessa dimensão, e essa eu aprendi com Osiel Machado, na dimensão do túmulo vazio e do trono ocupado, é que a gente vive esse momento. A gente não é rei da nossa vida, Jesus é. E ele vai nos dar o caminho, é esse reino dele, deste rei, não é o nosso reino que chegou. Ele vai nos dar o caminho e a gente tem que também ser um pouquinho mais complacente com o momento, assim. Poxa, tá difícil mesmo, vamos ver, calma, respira. O que é possível fazer? E pequenos passos, sabe? Pequenos passos cada dia, na direção do outro, na direção de si e do Senhor, né? Sim. Sim. Como que vocês colocariam uma vida intensa com Jesus? Se vocês fossem responder para alguma pessoa. O que é ser uma vida intensa com Jesus? Cara, pra mim isso só tem um jeito e é através da sinceridade. A gente precisa ter sinceridade no relacionamento com Deus. Então, assim, não tô bem hoje. Deus, hoje eu não tô bem. Não tá bom pra mim. Não tá legal, cara. Então, é óbvio que Deus sabe, mas Ele ouvir a partir da gente, eu acho que faz toda a diferença, faz todo o sentido, né? Uma vez eu li sobre a origem da palavra sinceridade, que era que os caras que vendiam porcelana, para disfarçar a rachadura, eles passavam cera para esconder. Só que a hora que você colocava contra o sol, aí as rachaduras apareciam, né? Então eu acho que é isso, quando a gente vai diante de Deus, que é o nosso, nesse caso faz a figura do sol, né? Não adianta passar cera. Não adianta. A hora que a gente chega aos pés de Jesus, mano, é para ir com as rachaduras mesmo, porque foi por isso que ele morreu. Né?
Então ele sabe. Para mim, para ter uma experiência marcante, é só a partir desse relacionamento sincero, de novo colocando as pessoas, as necessidades das pessoas, entendendo que isso a gente é parte disso, a gente pode ser parte e deve ser parte da solução. Então é só assim, tendo um relacionamento com Deus e com as pessoas, que eu acho que a gente consegue ter algo profundo e marcante com Cristo. Legal. A relação com Deus é, para mim, como uma relação verdadeira com outra pessoa. Então, sendo que nesse caso, a gente não vai ter igualdade na reciprocidade, no tamanho do amor, por exemplo, porque a gente nunca vai conseguir ter o nível de amor e de ser quem Deus é. Mas receber tudo isso com gratidão e devolver na medida, no seu máximo, né? É o seu melhor, é a sua medida. E não é dentro da nossa religiosidade, apesar de que a religião e a prática religiosa é importante, eu considero que sim, mas é parte dessa relação. Então, como que você tem uma relação intensa e profunda com uma pessoa? Você pode conviver com uma pessoa dentro da mesma casa, por exemplo, uma vida inteira e não ter uma relação intensa, nem profunda, nem real, nem sincera. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, o que precisa? Precisa nutrir isso. A relação, ela já existe. Para quem conhece Jesus, a relação inicial, essa conexão já existe. O Espírito Santo já habita em nós e nós já temos essa possibilidade. Então, eu gosto sempre de falar assim, se tudo que Jesus fez, o que Deus fez ao longo da história, né? Deus sempre em missão, sempre, desde o Éden vindo ao nosso encontro, desde a criação ele vem. E quando ele vem, e ele quer essa conexão e esse crescimento com a gente, de profundidade, de relação, de vida, já seria suficiente se fosse só para a vida eterna. Então assim, poxa, olha, aconteceu tudo isso de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, só para você viver a eternidade com ele no céu. Já seria maravilhoso. Também já seria maravilhoso se fosse só para viver aqui. Uma vida boa, abundante no sentido de tem luta, tem problema, a gente sabe, o sol nasce para todos, a gente está vendo isso agora, está todo mundo igualado, vivendo a mesma dificuldade, mas esse contentamento, essa paz interna, essa profundidade e tudo mais, se fosse só para cá também, mesmo que a gente não soubesse da eternidade, já seria maravilhoso. E aí Deus vem e nos dá as duas coisas. Ele fala, eu quero que vocês tenham, a partir do momento que vocês me conhecem, vocês podem viver eu em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então, Cristo em nós, é um em, isso é importante, não é um do lado, não é logo ali, não é em. E essa conexão tão profunda do estar em nós, nos diz que a gente pode caminhar uma vida inteira aqui com Ele, até a eternidade. Então, assim, a eternidade já começou. Como é que eu faço para viver a dimensão disso? É descoberta diária. Aí, de novo, como eu falei do serviço que é hora-relógio, relacionamento é hora-relógio. É tempo de oração mesmo. É leitura bíblica. É contemplação, esse negócio que você falou de olhar o céu, de perceber uma coisa diferente na natureza, de ouvir alguém, um detalhe que alguém te comenta, de descansar. Então, é como você se relaciona com uma pessoa, vocês que são casados sabem disso, é uma crescente, é uma descoberta. Construção. É uma construção e tem fundamentos importantes. Tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, não dá para jogar com isso. Então, dá para ser menos? Dá. Dá para ter uma relação superficial? Dá. Com Deus, inclusive? Dá. Mas é tudo que é possível? Não. E todo o possível está disponível. Então, isso aí, puxa, quando eu me dei conta, lendo a Bíblia, e aí o meu exercício tem sido assim, ok, vamos ouvir pessoas, ler livros, legal, mas eu vou pegar isso aqui e eu quero que Deus fale comigo, Senhor, o que o Senhor quer compartilhar comigo? E eu quero que aconteça, eu trouxe a Bíblia, essa Bíblia exatamente para isso, porque eu me lembrei de um texto quando eu estava saindo de casa,
E aí eu precisava conferir. E tá em Atos 17, o versículo 6, que fala assim: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui também. Que é o texto que a gente usa no Vocari, que se falava dos discípulos. Esses caras eles estão pondo o mundo de cabeça para baixo, essa é a expressão. Chegaram aqui também. E só pode fazer isso quem teve o seu mundo interior virado de cabeça para baixo pela pessoa de Jesus. É uma pessoa. Então, como que você se relaciona e aprofunda intensamente com uma pessoa? Falando com ela, perguntando as coisas para ela, abrindo seu coração para ela, tirando as suas dúvidas com ela. Então, eu entendo a relação com Jesus assim. Eu tô no carro, eu viajo bastante em missão e muitas vezes sozinha. E eu tô no carro e eu tô conversando, tô perguntando: Senhor, aconteceu isso? Senhor, e aquilo? O que a gente faz? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Não me conformo. Tá, mas o Senhor não tem que me explicar, mas só tô te falando. E aí, se a gente for pro Salmos, é um pouco disso, né? É muito disso. É um rasgar da alma. Rasgar total, inteiro. Quando tem esses salmos assim, que o salmista reclama, ele lamenta, ele chora. Eu tô lendo salmos agora corrido. E percebi quantas vezes tem essa coisa que parece até meio feia. Uma oração que você fala: cara, ele teve coragem de orar isso, né? E por que Deus deixou registrado? E por que chegou a nós? E aí sempre no final desses salmos tem uma vírgula, assim, tem um mais. Deus, quanto a mim, mais o Senhor. Então, essa relação que você fala, mas você, eu sei quem você é, e você sabe quem eu sou. Então, caminhar com Deus nesse nível, puxa vida. Aí querer outra coisa, mas tem que dedicar tempo. E tem que ter atenção, assim. Outra do pastor Ricardo também é a questão da intencionalidade. Você tem que ser intencional nisso. Senão não acontece. A verdade é que se deixar a vida levar, a correria toma a gente, a distração, uma conversa ou outra, a rotina. Às vezes o próprio trabalho na igreja. O trabalho na igreja, a missão. Então, assim, uma coisa que é muito importante que Deus me ensinou e tem me ensinado, assim, é importante o que você faz, de fato mas você é mais importante. Exato. E você e mim, a nossa relação, é o mais importante de tudo, é o que vale. E se a gente volta lá, se fosse ficar só com o comecinho lá no Éden, qual era toda a questão? A relação. A relação de Deus com o homem, a relação do homem com a mulher, a relação dessa família com Deus. Então, a relação é o mais importante. Ela merece toda a nossa atenção, mesmo que eu precise, e muitas vezes eu vou precisar abrir mão de outras coisas para o relacionamento funcionar. Senão não vai funcionar. Você falou, pra gente fechar essa pergunta aí, Diego, você falou um negócio que a gente repetia muito antes do Clubão, que o Fabrício até nos ensinou, era: Deus faz e pode fazer e vai fazer muitas coisas através de nós aqui, naquele momento, nessa noite e tal. Mas antes de fazer algo através de nós, Deus quer fazer algo em nós. Em nós. E a gente que trabalha com juventude, com adolescente, seja o ministério que você tiver, a gente se esquece muito facilmente disso. Muito mesmo. A gente cuida de pessoas e deixa, né? Eu tava lendo um livro essa semana do Paul Tripp, aquele Vocação Perigosa, né? Que ele vai falar sobre o ministério pastoral, e ele conta uma história rápida ali sobre um amigo dele que investiu todo o tempo dele em flores, em rosas. Então o cara destruía em rosas, o cara sabia as cores, sabia as fusões, cor e tal, e demandava tempo e tal, olhava e tal. Até que ele chegou uma hora que ele tava na casa dele olhando pro jardim, aquele jardim perfeito. Ele parou e falou assim: cara, eu não parei para contemplar esse jardim. Uau. E é muito dessa ideia, né? O ministério, a gente olha todas as fusões de cores, a gente pensa em todos os adolescentes, a gente pensa nos jovens, a gente faz isso. É sempre do futuro, né? Exato. A gente tá sempre lá e tal. E aí o jardim ficando extremamente top, mas cara, a gente não parou e contemplou nada, né? A gente não fez um ministério, né? Eu acho que isso é um negócio que tem que baquear o nosso coração e falar: cara, a gente precisa cuidar da gente. E lembrar, em especial a galerinha, assim, os juniores, os adolescentes, o pessoal novinho, que Jesus quer se relacionar com você.
Mas eu tenho 11 anos, mas eu tenho 12, eu tenho 13, eu tenho 15. Logo mais eu vou conseguir me relacionar com Jesus. Não, é agora. É hoje. É uma criança. Eu conheci Jesus com 7 anos. E eu me lembro que assim, a minha relação com ele naquele momento foi depois de uma série de historinhas de escola dominical, que eram sobre Jesus encontrando com as pessoas. E eu ficava tão encantada com Jesus encontrando com as pessoas, e quando a tia falou assim, Jesus quer se encontrar com você assim como ele se encontrou com cada uma dessas pessoas. Eu falei, pronto. Se Jesus quer ser meu amigo assim, eu quero também. E eu fiz uma oração, e eu me lembro. E olha que tem algum tempo que eu tive 7 anos. E aquilo foi muito especial para mim. E essa é a relação que eu trago até hoje, com alguns tropeços, confesso, no sentido de perder essa perspectiva. Quero aproveitar e indicar a leitura de 2 livros. Um é Disciplinas Espirituais, do Richard Foster, e o outro é um livro mais novo, A Liturgia do Ordinário. Saiu há pouco tempo pela Pilgrim, e ele fala exatamente sobre a bênção, a beleza e a relação com Deus na vida ordinária, na cama que você arruma, que legal. Uma coisa na casa que você organiza. Enfim, isso tem falado muito ao meu coração, essa profundidade das relações no ordinário e a profundidade crescente da relação com Deus no ordinário. Eu sempre acho que vai ter mais de Jesus, vai ter mais para descobrir, vai ter mais para saber, vai ter mais para conhecer. E é isso que eu quero pra minha vida. Top. E pra vida de todo mundo. Fica a dica também do seriado The Chosen, né? Gente do céu, vamos conversar um dia sobre isso, por favor? Vamos. Eu quero aproveitar para gravar isso aqui, pra gente não esquecer. Gente, assistam esse seriado. Acho que o pessoal pode passar depois escrito as indicações, sim. Você tem que baixar um aplicativo e tal. Mas isso me levou para aquele meu momento lá de 7 anos. E eu falei, Jesus, assistindo, eu falei, Senhor, foi esse Jesus que me ganhou. E eu não quero mais perder essa perspectiva. Nunca mais. Que top. Galera, a gente tá chegando no fim. Valeu, pessoal, que participou com a gente aí, Homecast. Débora, muito obrigado. Valeu mesmo, foi top demais. André, valeu. E pra gente meio que encerrar aqui com a galera, uma palavra final pro povo que tá ouvindo e tal, um derramar do cuidado em palavras pro pessoal que tá assistindo. Legal, eu vou falar rapidinho para deixar mais tempo para ver. Queria agradecer também, para mim foi muito legal, tô muito contente de estar aqui, é sempre bom estar aqui, batendo papo com gente legal, gente que a gente ama. Nós aí já para quase 3 meses de quarentena, mais flexível agora, mas não sabemos amanhã se a coisa vai piorar de novo, é tudo muito incerto. E aí eu li um negócio que o Leandro Carnal escreveu esses dias, que é que a quarentena ela mostrou as diferenças, né? Uma das coisas que ela mostrou, óbvio, a acentuada diferença social que nós temos. Então você tem classe média e classe alta que não aguenta mais o tédio de ficar em casa, e a classe baixa que não aguenta a fome. Então assim, e eu não quero diminuir nenhuma coisa nem outra, porque cada um está dentro de um contexto e a gente sabe qual que é pior, obviamente, mas nessas horas fica muito difícil a gente manter a sanidade, e é hora, mais uma vez, a gente olhar para Deus. E nesses momentos de angústia, seja o estresse que você passe, seja o contexto que você esteja dentro dessas 2 que a gente colocou aqui, é bom a gente lembrar de Jesus, né? E aí eu ouvi um pastor falando que Leonardo Boff uma vez falou que Jesus ali na cruz, né, naquele momento dificílimo, na hora quando ele se sentiu abandonado pelo Pai devido ao pecado que caía sobre ele, ele vira e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Por que me desamparaste? Ele está dizendo, me desamparaste, mas ainda está chamando de Deus meu, Deus meu. Mesmo naquela hora, ele chamou de Deus meu, Deus meu. Então não sei qual é a angústia que você está passando, seja mais difícil que for, Deus meu, sempre. Né? Ele continua sendo o nosso Deus. Então acho que é isso. Legal. Tenho me lembrado nesse tempo muito de Neemias, pensando em toda a situação que Neemias ouviu, toda a má notícia que ele recebeu,
e era tudo muito ruim, né? O contexto horrível, e ele, teoricamente, não precisava ser atingido por aquilo. Ele poderia ficar na dele e vivendo ali com a má notícia, mas não precisa. E a Bíblia fala que ele chorou, que ele lamentou. Então, assim, é de chorar mesmo, gente. É de lamentar mesmo. É feio o que está acontecendo, é ruim. Não tem coisa agradável. Não dá para ignorar, não dá para usar máscara. Não dá para pôr cera e falar assim, essa máscara aqui pode, gente, pelo amor de Deus. Essa a gente coloca no final, viu, gente? É para usar, tá? Mas não dá para fingir que não está acontecendo nada. E não precisa viver imerso no problema. O texto fala que Neemias lamentou, chorou, orou e foi fazer alguma coisa. E se levantou. E quando ele se levantou, o Deus que queria que os muros fossem reconstruídos, providenciou tudo o que ele precisava. E aí ele teve o trabalho de pedir. Então hoje eu tenho muita tranquilidade em pedir, em compartilhar campanhas, em falar o que está acontecendo, porque eu sei que Deus é o dono e as pessoas, elas estão aí com os recursos que são dele. E ele vai prover o que a gente precisa crer. Nessa caminhada em missão, eu tenho tido muitas experiências, inclusive da providência de Deus, do cuidado de Deus. Então, assim, acredite nisso, confie nisso. E abra também o coração. Tá precisando? Tem que abrir a boca e falar, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou dando conta. Eu preciso de alguém comigo nessa. E aí Neemias foi, e quando ele foi, e os recursos financeiros vieram, as liberações, os vistos para passar de um lugar para o outro. E quando ele chegou lá, ele conseguiu equipe, os muros foram reconstruídos, e se você ler com calma toda a história do livro, você vai ver que muitas vezes ele orou, muitas vezes. Então a caminhada de oração ela é muito importante no processo. Mas eu quero perguntar para mim, para vocês aí, para quem está acompanhando, quais são esses muros assim caídos que nos doem? O que nos faz sentar e chorar, e lamentar, e orar? E o que nos impulsiona a ir e fazer alguma coisa? E falar, isso não pode ficar caído, isso não pode ficar destruído assim, o que eu posso fazer? E a gente pode crer que se há uma convocação do Rei das Nações, ele vai providenciar o recurso, as pessoas, a relação com ele na caminhada. Não faltarão as lutas, os Sambalates e os Tobias para vir criar problema, para vir fazer proposta indecente, mas a nossa palavra tem que ser uma só. Estou fazendo uma grande obra e eu não vou voltar atrás. Então, o meu compromisso com o Senhor Jesus tem sido assim, Senhor, custe o que custar. Não tem mais gasolina para voltar. Esse caminho aqui não tem volta. E quem, de fato, se entregou a Ele, é uma nova vida maravilhosa. Não tem por que querer voltar atrás. Mas, às vezes, a gente fica oscilante. Então, que o Senhor também fortaleça cada pessoa, cada coração e dê esperança. A esperança dos muros reconstruídos. Que Deus nos dê essa visão, sabe? Essa alegre visão. A Bíblia fala que quando ele chegou lá, ele viu as portas, os ferrolhos, ele viu tudo ali. E ele certamente imaginou aquilo erguido, por isso que ele trabalhou. Então vamos servir, trabalhar, o Pai trabalha, a gente tem que trabalhar também, se cuidando, orando, chamando gente para perto, não dá para fazer sozinho. E crendo, no final das contas, a gente vai fazer como eles lá. A gente vai reler o livro, a gente vai lembrar a história, a gente vai orar e a gente vai adorar o Senhor, falando, Senhor, mais uma vez, o teu amor leal se mostrou pra gente e a gente vai seguir. Acho que é isso. Amém. Vocês ouviram aí a Débora, Munir, MPC Brasil, André Vera também. Galera, orem por eles. Orem pelo ministério deles, um trabalho edificante aí que eles estão caminhando aí. A Débora vive disso, então orem. Até isso, pergunto pra você, Débora, como que a gente te encontra aí pra te ajudar, te mandar mensagem, conhecer um pouquinho mais do seu projeto? Eu estou nas redes sociais, meu nome é Débora Munir, Débora H. Munir.
no Instagram e no Face, é o mesmo nome. Hoje o meu trabalho principal é focado num projeto chamado Escola da Vida. Então, se você procurar Projeto Escola da Vida ou Portal Escola da Vida na internet, você vai achar muita coisa. Inclusive, na primeira semana de julho, nós teremos a nossa segunda edição do Escola da Vida Online, que já alcançou mais de 20 mil alunos no Brasil, e a gente está bem feliz com essa novidade. Então, você pode participar de várias formas e vem falar com a gente para descobrir. E vai ser legal, vai ser bom ter você pertinho. Valeu, gente. Até mais, até semana que vem. Compartilhem, divulguem, mandem aí no WhatsApp para todo mundo. Tamo junto, mais um Homecast. Valeu, usem máscaras. Abraço.